Esse é um vídeo que eu quero fazer desde o lançamento da série Round 6. Eu lembro que a série me trouxe muitas reflexões interessantes na época, e uma delas era tentar entender de quem seria a culpa de tudo aquilo que aconteceu, ou se teria alguma forma de evitar aquilo que aconteceu. E bom, essa é uma pergunta difícil de responder, e eu não tenho a resposta em si, inclusive eu acho que não tem nenhuma resposta certa, mas eu tenho a certeza do questionamento. E isso já é o suficiente pra gente tentar entender um pouco o que a série tenta nos passar. A primeira coisa que eu preciso dizer é que existe um culpado iminente naquela série, um culpado invisível, e ele com certeza tem culpa naquilo tudo, mas a gente vai deixar ele de fora nesse caso, por ser algo que corre muito além do nosso controle. Por estar tão fora do nosso controle, eu acredito que não tenha nada que a gente possa fazer pra mudar, pelo menos não por agora. E eu tô falando, obviamente, do Estado, do governo, mas principalmente do capitalismo. Eu sei, é clichê, mas no fim ele é o principal vilão da série. Encontramos diversos jogadores que estão em extrema situação de pobreza ou extremamente endividados. E será que eles se submeteriam a fazer tudo aquilo por dinheiro se na nossa sociedade a gente não fosse puramente escravo do dinheiro? Será que num mundo livre do consumismo e do anseio das pessoas e do mundo ao seu redor que pede por mais e mais compras, os jogadores estariam tão endividados? Será que se o nosso sistema atual prezasse mais pela vida do que por uma roupa de grife, os jogadores se encontrariam numa situação tão desesperadora? E principalmente, será que se a gente não fosse visto como produto, como a gente hoje é visto, seria possível alguém se atrever a comprar a dignidade de outro ser humano? Bom, como eu disse, isso vai muito além do nosso controle. No sistema que vivemos hoje, vemos que somos prisioneiros dele, mas nós não nos sentimos aprisionados e nem sequer somos colocados dentro de uma jaula. A jaula é invisível e a gente meio que escolhe estar dentro dela. O capital se torna uma ferramenta de manipulação em massa e a gente opta por cair nela de braços abertos, porque ela nos captura e mexe nos nossos mais profundos desejos e no nosso mais profundo vazio, e preenche esse vazio com porcarias da China. Mas bem, acerca dos outros três, eu garanto que pelo menos um a gente pode mudar. Pelo menos um deles a gente poderia fazer alguma coisa pra evitar. Claro que não do jeito que a série mostra, porque a ideia da série é apresentar o problema, mas sim como acontece hoje na vida real. E tá acontecendo agora, mas ninguém se dá conta. Então, oi, meu nome é Corey e hoje eu vou contar pra vocês o que eu nomeei carinhosamente de A Parábola de Blusão. Antes de começar, eu preciso esclarecer uma coisa. Quem são as três entidades? E quando eu digo entidade, eu me refiro ao paralelo que a série faz com a vida real. Mas antes eu ainda quero definir uma coisa aqui. Eu vou usar de uma trindade pra gente se referir às entidades. Inclusive, essa coisa de trindade aparece bastante na série. Como, sei lá, os próprios lacaios, que tem 3 posições e cada um é responsável por uma coisa. Vai ser mais ou menos isso. Eu vou utilizar a Triforce como referência. Pra quem não conhece, a Triforce é uma trindade do jogo The Legend of Zelda, uma trindade que aparece em todos os jogos da série. E por que eu vou usar a Triforce? Meio nada a ver, Round 6, o que tem a ver com Zelda? Por incrível que pareça, a trindade já estabelecida lá encaixa perfeitamente no que eu quero falar aqui. E eu gosto muito de Zelda. No caso, a nossa Triforce é uma Triforce invertida, porque nada de bom sai daqui, só doideira. Cada triângulo na Triforce significa uma coisa: poder, sabedoria e coragem. E eu vou mostrar pra vocês agora que vai encaixar, confia. Em primeira mão, conhecemos os jogadores. Pessoas pobres, ou endividadas, ou em situações difíceis, ou nos 3 ao mesmo tempo, tipo protagonista. E somente e apenas por essas 3 coisas, os jogadores se sujeitam a serem sujeitos a desafios grotescos, para que possam conseguir sair daquela situação que elas se encontram. Eu chamaria estes de coragem. São pessoas que podem ou não terem feito coisas erradas, porém só estão ali porque ou deram um puta azar ou não tiveram nenhuma responsabilidade financeira. E independente disso, todos eles querem mudar e lutam para mudar isso. Todos têm a coragem de enfrentar os desafios e tentar mudar de vida. Nenhum deles queria estar naquela situação que eles se encontram, mas a gente pode confundir facilmente a coragem deles com desespero e vice-versa. Porque mesmo depois de descobrir a verdade por trás dos jogos, eles voltam e continuam jogando. É claro que é pra deixar a série mais interessante, mas se acontecesse isso, seria muito estranho uma pessoa topar em continuar com aquilo, e seria até meio problemático, completamente, na verdade. A segunda figura que nos é apresentada é o líder. Ele que é o mediador de todo o jogo. Ele
pega uma demanda e transforma ela em produto. E junto deles a gente tem os lacaios, o círculo, o quadrado, o triângulo, pessoas que trabalham pro líder, veem todas as atrocidades acontecendo, porém não fazem nada para que não percam o emprego. E claramente o líder e os seus lacaios são um paralelo com as empresas da realidade. Mas não confunda, o líder se dispôs a fazer as coisas do jeito que elas acontecem na série. Ele aceita todas as atrocidades desde que paguem bem. O líder poderia simplesmente fingir que mata as pessoas ou qualquer coisa do tipo, fazer as outras pessoas acreditarem que ele tá matando as pessoas, mas ele de fato mata as pessoas. Ele só faz isso porque ele quer. Ele só faz isso porque ele pode, porque ele só tá cumprindo uma demanda. O jeito que essa demanda é cumprida meio que depende um pouco dele. Na série não explicita em momento algum que as pessoas de fato precisavam ser mortas, que era aquilo que os caras de máscara de animal queriam. O líder, ele representa o conhecimento nessa trindade, porque só ele tem o que é capaz para fazer as coisas do jeito que elas acontecem. Só ele sabe como fazer as coisas do jeito que elas acontecem. Ele tem o que é necessário e sabe como cumprir a demanda que a próxima entidade cria. Por fim, a gente tem os homens de máscara de animais. Eles que geram toda a demanda para as atrocidades cometidas. Eles que pagam o líder para fazer o que faz. Sem eles não existiria razão alguma para o jogo acontecer. Sem ninguém para assistir, o jogo se faz completamente desnecessário. E novamente, esses representam o poder. Só eles podem fazer com que os jogos aconteçam. E é aqui que todos se enganam. O poder representa sim a casta de pessoas extremamente ricas que abusam desse poder para ver a desgraça dos outros. E bom, estes no nosso mundo são uma minoria que provoca simplesmente os maiores desastres do nosso planeta. Assim como na série, menos de 20 pessoas ricas promovem a chacina de centenas de pessoas pobres. Porém, existe uma pegadinha no poder. Ele se refere a todos que têm ou fazem possível as atrocidades. Essa entidade excede os ricos. Todas as outras, na verdade, excedem o que parecem ser. Blusão. A maioria de vocês já devem conhecer o cara, mas pra quem não sabe, ele ficou muito conhecido há uns anos atrás por fazer umas paradas bem diferentes, por exemplo, comer coisa do lixo, comer inseto, comer qualquer coisa que vê pela frente. E na época isso dava mó certo, o cara pegava muita view com esses vídeos, porém com o tempo as pessoas deixaram de ter interesse, o que naturalmente fez com que ele parasse com isso, até porque ninguém faz essas coisas à toa. Bom, ninguém faz essas coisas à toa, não é? Recentemente eu tava assistindo o último vídeo postado do Digo, me lembrei dessa ideia que eu tive há meses atrás e pensei que poderia ser a oportunidade perfeita de falar disso. Até porque o blusão voltou a ser uma pauta de discussão na internet e eu poderia aproveitar esse hype pra falar de um dos maiores problemas que qualquer pessoa tá sujeita na internet, mas ninguém sequer percebe. Eu acredito que a melhor maneira de a gente entender grandes problemas é primeiro reconhecer e analisar problemas pequenos e ver como esses problemas se transformam em catástrofes. Podemos olhar um esquema de corrupção como o mensalão, por exemplo, e se comparamos com as rachadinhas, podemos entender mais ou menos como tudo começa de uma coisa pequena e vai se tornando um problema gigantesco. A internet não tá isenta dessa situação e o blusão é um dos pioneiros a revelar o quão longe as coisas podem chegar. Recentemente na gringa tivemos o infortúnio de ver Nicocado Avocado, um youtuber que degradou seu corpo e sua alma, e não só dele como das pessoas ao seu redor, tudo pra saber o quão longe as coisas poderiam chegar. Tudo em troca de likes e visualização. Se era ou não de fato um experimento social, eu não sei, mas definitivamente passou a ser um. E bom, existe um paralelo direto que ninguém mencionou. Não sei se não perceberam ou se só não comentaram sobre, mas na vida real, no dia de todo mundo, existe essa Triforce do Round 6 aplicada à vida real. E eu vou mostrar do que eu tô falando. Lembra da coragem? Então, essa entidade transcende o mundo real como sendo os criadores de conteúdo do YouTube, por exemplo. O blusão é como um dos jogadores, não o mais certinho e com certeza com sua parcela de culpa e responsabilidade, mas ele é quase que como uma vítima do que o conhecimento e o poder querem que aconteça. E pensando nesse paralelo, podemos obviamente concluir que sim, o YouTube representa o conhecimento, representa o líder. Ele é essa entidade que serve de plataforma para que as coisas acontecem. Ele é o veículo para isso. E o mais interessante e inesperado, o poder que representa, bom, nós, ou
vocês que estão assistindo, no fim nós que damos o poder ao YouTube e fazemos com que pessoas tenham uma coragem de fazer o que fazem aqui. Esse trecho que eu mostrei do vídeo do Digo é de um vídeo consideravelmente antigo dele, que falava da treta do cachorro do Blusão. E nesse vídeo mesmo, inclusive vou deixar o link na descrição, podemos ver que o Blusão só fez o que fez com o cachorro dele porque as pessoas que estavam assistindo pediam por isso. Botavam lenha na fogueira, ou seja, todo mundo quer fazer parecer que o Blusão é uma pessoa horrível, um monstro, sendo que não somos tão diferentes dele, já que nós consumimos o conteúdo, nós que damos visualizações e like pra esse tipo de coisa, nós que infelizmente sugerimos essas atrocidades. Pode ser um paralelo difícil de acreditar que em Round 6 os caras da máscara de animal, que eram os vilões, na vida real somos nós que assistimos o conteúdo. Mas saibam que as duas outras entidades têm a mesma parcela de culpa nisso. Nessa trindade existe 33% de culpa para cada um, o que é um pouco irônico, porque se o YouTube fosse mais atento e moderasse melhor as pessoas que assistem, ou banisse ou desmonetizasse esse tipo de conteúdo, isso poderia ter sido evitado. Mas se o Blusão também não fosse tão suscetível a fazer o que as pessoas pedem sem nem mesmo questionar se é errado ou se faria algum mal pro animalzinho, nada disso teria acontecido também. Mas por que eu digo então que somos os vilões? Porque o YouTube é a entidade voltada ao que nós queremos, ao que dá audiência. E o Blusão, assim como muitos, só quer garantir o espaço dele na plataforma. E, bom, ganhar dinheiro com isso. O que não tem nada de errado se fosse feito com responsabilidade e não com a inconsequência que ele fez. Porém, nós quem criamos a demanda das coisas aqui no YouTube. E se tem algo que possamos evitar, a gente deve fazer. E pensando na confiabilidade de todas as três entidades, eu acredito que mudar a nós mesmos é a mais plausível de acontecer. Entendemos que certas coisas são erradas e que não devem ter público, e muito pelo contrário, deve ser denunciado até. Isso é algo que podemos fazer, isso é algo que está sob o nosso controle, isso podemos mudar. Então, talvez em Round 6, se ninguém aceitasse participar daquele jogo doentio, as pessoas ricas poderiam simplesmente pagar para que sequestrassem as pessoas pobres. Mas eu tenho certeza que teria sido muito diferente. E principalmente, eu tenho certeza que na nossa realidade, a consciência coletiva, a vontade das pessoas, quando unificadas e lutando por uma causa, podem mudar a vida de muitas pessoas. Bom, no fim, tudo isso serve para dizer que nós que assistimos as coisas temos responsabilidade também, tanto quanto a pessoa que produz, tanto quanto a plataforma, porque querendo ou não, damos público pro que acontece de errado. E recentemente vimos essa nova polêmica do Blusão, em que ele pareceu ingrato e grosseiro com o Léo Juan, mas a verdade é que nós só fomos iludidos por ambos. E eu sinceramente acho mesmo que o Blusão não tá errado. Eu não sei se é por caridade ou não, mas pra mim, o Léo Juan só fez aquilo de arrumar o Blusão e consertar o Blusão para ganhar visualização e like em cima disso. E o Blusão aceitou só pelo mesmo motivo também. Porque o Blusão tem sim diversos problemas, mas chegar e dizer que o jeito que ele se veste é errado, que o jeito que ele se porta é errado, que o cabelo dele é errado, pra mim é mais babaca do que o Blusão poderia ser. Porque quando ele diz que o Léo Juan e companhia tiraram a coisa que ele mais amava, eu entendo ele de verdade. O meu cabelo também é uma das coisas que eu mais amo. E sinceramente sempre me obrigaram a fazer cortes que eu não gostava e usar o cabelo do jeito que eu não queria. Eu sempre me senti um lixo, sempre morria por dentro toda vez que eu ia cortar o cabelo, porque não me deixavam opção. Eu nunca conseguia olhar no espelho e me ver, e isso destruía minha autoestima pra caramba. O cabelo do Blusão não é feio porque ele é crespo. Isso é o mesmo que dizer que o cabelo de todo preto é feio, então. O cabelo dele, sei lá, podia só não estar cuidado na hora que ele aparece na gravação. Eu vejo que ele usa bastante touca e eu também usava quando eu tinha o cabelo encaracolado, porque cuidar de cabelo crespo é muito trabalhoso, por isso que eu particularmente optei por alisar meu cabelo, porque é algo que eu sempre quis fazer, sempre achei bonito e que é infinitamente mais fácil de cuidar do que um cabelo gigante. O meu tava grande. E se em vez de o Léo Juan, a equipe dele, sei lá, se ao invés de simplesmente ir lá e alisar o cabelo do Blusão, destruindo a identidade dele, foda-se, eles tivessem ido e feito um tratamento especializado pro tipo de cabelo dele, aí sim seria algo humano, algo certo. Agora, o que fizeram, eu tenho certeza que só fizeram porque é o que daria mais dinheiro, o que daria mais visualizações. E sim,
O Blusão aceitou fazer todas aquelas coisas, mas dá pra ver muito bem quando uma pessoa é coagida a fazer alguma coisa, e dava pra ver a revolta verdadeira dele naquele podcast. Então dizer que ele é ingrato é simplesmente ridículo, porque nada foi feito pra ele ser grato. Ele claramente só fez aquilo porque daria dinheiro pros dois, e nada além disso. O Léo Huang provavelmente não fez aquilo só por ser bonzinho nem nada do tipo. Até porque depois desse vídeo, a gente sabe que se não tivesse filmando, ninguém teria feito nada. Bom, lembrando que esse vídeo é só minha opinião. Eu sei que é meio irônico eu falar isso, sendo que eu falei pra caramba do Digo, mas não tem como negar que ele inspirou esse vídeo por completo. Um beijo, Digo, seu gostoso. Não levei nada do que eu disse aqui a mal. Não é essa a intenção. Afinal, eu sou só mais um nesse mundo de YouTube tentando sobreviver.